os escritores de gênero, de entretenimento, eles, em geral, eles propõem coisas que você já sabe para onde vão desdobrar, né? Então, o personagem é um personagem que tem um tipo de vontade, um tipo de alvo e tal, e você já meio de sentir como é que está sendo desenvolvido aquele personagem, você já sabe o que vai acontecer em termos do personagem. Você não sabe na história. Esse é o truque do Stephen King. Ele faz o arco da história, da narrativa, ser surpreendente. Mas o personagem nem sempre, né? Tem uma ou outra exceção, mas nem sempre. O personagem ele passa por pouca transformação interna, né? E é uma transformação muitas vezes clichê, né? O medo, aí descobre que a vida é boa, descobre que ama, sei lá quem, é verdade, é verdade. Então, vejam que isso você está demonstrando já o que é uma das características do que as pessoas consideram uma literatura mais bem trabalhada ou menos. É o arco do personagem, ou seja, as transformações pelas quais o personagem passa e o quão clichê elas são ou não, né? Deixa eu dar um exemplo de uma literatura. Andrea Del Fuego é brasileira? Então, uma literatura brasileira que até andou fazendo algum sucesso aí, e é um bom exemplo de arco de personagem mais bem trabalhadinho. Não é uma história assim de outro mundo, mas é uma história interessante. Chama A Pediatra, da Andrea Del Fuego. E é justamente a obra inteira é um estudo de personagem, que é uma pediatra que não gosta de criança. Confio que ela está na profissão errada. E ela também não gosta de curar, então toda vez que aparece um caso mais complicado, ela manda para especialista. Você quer ganhar no mole. Total. Então é uma personagem... É Horácio, é braço curto. Exatamente. É um personagem que o ponto de partida... Assim, o interessante é que ela não é clichê. Diferente do Stephen King, né? Eis uma personagem que já começa tão cínica que é interessante, né? O ponto de partida dela é alguém que exerce uma profissão que não tá nem aí, não gosta, tal. E admite, né? Tem um discurso interno absolutamente honesto a respeito dos seus sentimentos. Então, é muito interessante essa personagem, né? De onde ela sai. E o que acontece aí? As coisas que acontecem para essa personagem não são nada assim de uma aventura, são coisas do dia a dia, né? O pai fica doente, o marido se separa dela, ela arruma um amante, quer dizer, acontecem coisas que são relativamente possíveis e comuns, né? Mas o arco do personagem é que, assim, um monte de coisa que você esperaria que a transformaria, não transforma. E aí, de repente, acontece uma coisa que aí sim, a transforma de uma maneira inesperada, que é o que torna essa obra interessante. Quer dizer, essa fulana super cínica, umas tantas acontece uma coisa que nem ela mesma espera e a transforma. Então é bastante interessante por isso. E é bem mostrado. É uma obra toda, um estudo de um perfil psicológico. Então é considerado mais literário do que literatura de gênero. Aqui a Natália Croft falando, ele precisa ter o tal do aha moment, onde ele se dá conta da verdade que o rodeia, algo assim. Isso, exatamente, Natália. Não precisa ser, né? As pessoas querem isso numa fórmula, né? Então quando chega naquele ponto de dificuldade, o obstáculo lá no segundo ato, então ele começa a descobrir a verdade, né? Tá bom. Mas, na verdade, sim, o que o personagem precisa é perceber que aquilo que ele quer não serve.
e que, na verdade, ele precisa de outra coisa. Né? Sim, exatamente, e é isso que torna a transformação desse personagem interessante. É interessante também, crianças, quando vocês estão desenvolvendo o personagem, não falar da transformação, mas sim mostrar, né? Então vamos lembrar que é sempre muito mais impactante quando você, em vez de falar, haha, eu descobri que eu preciso de amizade, é ruim. Mas sim, o personagem, por exemplo, fazer alguma coisa pelo amigo, porque ele entendeu que a amizade é importante. Ou o Scrooge lá no Conto de Natal. Ele, de repente, percebe que o dinheiro não é importante. Então, ele vai e compra uma ceia magnífica para o funcionário dele, que ele costumava tratar como um lixo, né? Para que ele não dava nem um centavo. Então, você demonstra a mudança do personagem. Você não fala, porque falar fica fraquinho. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.